Boa noite, pessoal. Com muita alegria estou recebendo o Léo Stoppa aqui, quebrando a internet. Para mim, que não estou acostumado com esses números aí, antes de começar uma live, quase 500 likes. Quero agradecer, quero pedir para que vocês sigam compartilhando, chamem as pessoas nos grupos, chamem os amigos, o pessoal que está sempre aqui conosco, nos ajudando. A Raquel já chegou, a Rosana Volpato, todos os amigos, Ronaldo Cardoso. Léo, boa noite, que alegria ter você aqui. Boa noite, Rogério. Eu queria agradecer o convite e queria pedir desculpa pelo vacilo de ontem, né? Que foi um vacilo bem feio. Assim, nessa coisa de quarentena, todos os dias são iguais. Aí eu achei que ontem era sábado. Mas a quarentena não acabou, não? Aí o Bolsonaro disse que acabou a quarentena. Assim, a quarentena, ela é uma questão mais, digamos que, interna e de responsabilidade do que governamental. A gente não tem governo. O que a gente tem que admitir é que nós não temos governo e a deriva, cada um é seu governo. E a minha família está em quarentena. Eu vou estar sempre incentivando meus amigos que fiquem em quarentena, que se preservem, porque acima de qualquer centavo está a vida humana. Então, estou em quarentena. E aconselho a todos que puderem ficar em quarentena, que fiquem em quarentena. Quem não puder, proteja a família, né? Se você é obrigado a trabalhar, que você é um profissional de saúde, você é um profissional que trabalha numa área que é de primeira necessidade, tente conseguir ficar distante aí dos seus parentes para não levar isso para casa. Eu estou em quarentena. Hoje eu até brinquei com a Anitta Blian, pessoal, que eu tô fazendo uma grade, porque a quarentena tá acontecendo, mas a Luísa tá crescendo e agora ela cismou que ela tem que pular a janela. Não dá para chamar o serralheiro, porque a gente tá em quarentena, tô eu lá quebrando a cabeça, fazendo uma grade, para evitar que a Luísa queira realmente experimentar a experiência de pular a janela, né? Tá assim, cada um se virando como pode. Então eu vou dizer o seguinte, minha família também está em quarentena, eu estou em casa. Muitas pessoas, às vezes, que não perceberam ainda a dimensão da situação, questionam meus filhos, né? Você sabe que eu tenho filhos adolescentes também, e questionam, mas vocês não saíram de casa ainda? Aqui na minha casa já saímos de casa, aqui na minha casa meu pai não usa máscara, né? As coisas mudaram, o comércio abriu, e eu todo dia converso muito com eles e digo, olha, a responsabilidade que a gente tem conosco e com os outros não pode ser colocada em xeque de maneira nenhuma. Então, claro, nós não podemos interferir, lamentavelmente, nas decisões das outras pessoas, mas o que nós podemos fazer é incentivar essas pessoas a que, na medida do possível, continuem ou o isolamento social ou o distanciamento social. E é isso que a gente está fazendo. Quero agradecer a Margarida Maria Martins, que dá boa noite aqui para mim, para o Stoppa, está dizendo salve, salve Stoppa. Olha, o pessoal aqui nos comentários anteriores ao início do vídeo, todo mundo dizendo que está com muita saudade de você. E eu já vou começar fazendo essa pergunta. Eu quero falar sobre os R$ 600 também, que é um tema muito imbricado com essa situação do ficar em casa ou do manter um certo distanciamento social na medida do possível, e que pode ser, no meu entendimento, uma das pedras angulares, inclusive da derrocada do Bolsonaro nas camadas populares. Mas eu quero fazer uma pergunta que muita gente me colocou aí por WhatsApp, colocou aqui no chat. Você volta quando, Léo? Anitta Blian, bom, né, obviamente essa é uma resposta para você e para toda essa família de YouTubers. A realidade é que eu nunca saí, né? Eu nunca parei. Não, O que eu sei aconteceu? disso, Léo, mas é a coisa do dia a dia, as pessoas sentem falta. O pessoal fala, ó, eu estava acostumado, eu queria... você entrava às 10h30, né? Eu fazia às 10h30 no... Assim, normalmente eu aguardava o fim do programa do Aqui a Santarém, que era 10h45, e 10h45 eu já pegava firme. Antes disso eu ia brincando com o pessoal, lendo comentários. Esse trabalho diário, que realmente foi um trabalho que eu interrompi, e o trabalho também no 247. Mas eu vou voltar, eu não consigo colocar uma data, mas eu vou voltar, eu estou colocando as coisas no lugar. E assim, eu comento muito, né, com as pessoas o que está acontecendo. O que eu fiz agora esses dias foi o seguinte: eu faço um mestrado em Direito na Ambra,
que eu tenho o prazer de dizer que é uma excelente universidade, e esse mestrado agora chegou na reta final, então é a hora de você fazer as últimas disciplinas e a dissertação, então realmente está consumindo muito. Mas como eu sou aquela pessoa viciada em conhecimento, eu faço também bacharelado em música pela Unis, então os trabalhos vão se acumulando, mas a boa notícia é que o mestrado ele está na reta final, então assim, pegando firme agora eu termino esse mestrado, e já começo a ter mais tempo até para dedicar para outras atividades. Então não demora eu voltar, né? Digamos que assim que eu encaminhar essas últimas disciplinas do mestrado, eu já tenho condições de voltar a fazer um trabalho diário. O que eu tenho feito nos últimos dias é abrir mão de criticar o governo Bolsonaro, porque graças a Deus o brasileiro já está abrindo os olhos e hoje nós já temos aí milhões de pessoas criticando o governo Bolsonaro. Digamos que aquilo que no início, Anita Blian, eu, você e outros comunicadores tentávamos colocar na cabeça das pessoas, hoje já é uma coisa que está acontecendo naturalmente, já está acontecendo espontaneamente. Todo mundo já está trabalhando de uma forma maravilhosa nessa conscientização do povo do que é o governo Bolsonaro, né? Nunca foi uma luta contra a corrupção, sempre foi uma luta pela corrupção. O que eles fizeram durante todo esse tempo foi lutar para tomarem o poder e, com isso, terem o monopólio da corrupção, né? A gente já tem ministro foragido. E o que eu tenho feito esses dias é dedicar um pouco a pessoas que são tão visíveis que na quarentena se tornaram invisíveis, que são os artistas em geral. Eu falo músicos, eu falo atores, bailarinos, dançarinos em geral, circenses, são pessoas que dependem da possibilidade dos eventos sociais. Então, no lugar de lutar para que os eventos sociais voltem a acontecer e, com isso, lutar para que o coronavírus se espalhe pelo Brasil, ou seja, no lugar de lutar contra a vida das pessoas, que isso tem sido, ao meu ver, uma atitude estúpida, tentar promover os trabalhadores das áreas artísticas, acabando com o isolamento social e colocando até eles em risco, eu tenho lutado para divulgar campanhas como a campanha do SATED MG, a campanha do Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas, expandindo isso para o Brasil inteiro, ou seja, a campanha de todos os sindicatos de artistas e de outros profissionais que não têm condições de trabalhar nesse momento de quarentena. Então, o que eu falo nesse momento é o que faz a gente ser realmente um ser humano, o que nos transforma em seres humanos é exatamente essa capacidade de sentir, de se divertir, de ser feliz. Porque se não fosse isso, se fosse só ir para a empresa, trabalhar e trazer o sustento e comer, quem faz isso é máquina. Né? É uma máquina que você liga na energia, você coloca óleo, ela produz alguma coisa ali, depois você desliga. O que faz a gente realmente ser humano é o fato de, depois de desempenharmos um papel de máquina, produzindo alguma coisa, a gente senta na frente da televisão, assiste a um show, assiste a uma novela, ou então a gente vai a um barzinho, vê uma música ao vivo, vai a um teatro, vê uma apresentação ali, vai a um circo, vê uma apresentação de circenses. Essas pessoas, ao contrário do que existe no imaginário popular, não são pessoas sustentadas pela Lei Rouanet. Essas são pessoas que batalham dia após dia para pagar um aluguel e levar um sustento para dentro de casa. E hoje, Anita Blian, os sindicatos estão trabalhando, não é para enriquecer essas pessoas, é para levar cesta básica para essas pessoas. Então, o que eu estou chamando a atenção hoje é o seguinte: se você tem condições de ajudar aquela pessoa que te fez feliz durante décadas, tocando naquele barzinho, apresentando naquele teatro, fazendo aquele espetáculo naquele circo, ajude. Ajude, porque essas pessoas, ao contrário dos grandes empresários, elas não acumulam riquezas. Elas acumulam felicidade para transmitir para você, para mim, para todos nós. Agora elas estão impossibilitadas de fazerem isso e, coincidentemente, elas estão impossibilitadas, às vezes, até de comer, pagar um aluguel, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. Então, vamos pensar nessas pessoas que todo mundo acha que são milionários, mas, na verdade, são as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, é essa luta que eu estou, né, nos dias de hoje, tentando, né, conscientizar as pessoas. Vamos nos proteger como sociedade, como irmãos, né?
Quem tem, ajuda. Quem não tem, é ajudado. Saindo dessa, tudo entra no eixo. Saindo do coronavírus, as coisas... mais de perto, esse é você no dia a dia, né? Esse é você no dia a dia, conhecendo um pouco mais de perto, porque tem gente que não conhece. E eu posso dizer que mesmo tendo um relacionamento há pouco tempo, o relacionamento do Léo com as pessoas é esse relacionamento que ele está propondo em relação à solidariedade aos artistas. Veja, as primeiras vezes que eu procurei, convidando ele para participar, ele se prontificou de pronto, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de vaidade, quando tocando lá os programas diários dele. Muitas vezes a Rosana, a Raquel, as pessoas amigas, muitas pessoas, a Renata, muitas pessoas iam para lá, e eu mesmo fui lá muitas vezes pedindo para divulgar meu canal. O Estopa sempre divulgou de peito aberto, sem nenhum tipo de restrição de nenhuma monta. E tem muita gente boa como ele. Infelizmente, não são todas as pessoas que pensam como ele. Mas é necessário que nós também possamos semear esse tipo de sentimento na sociedade, porque tem muita coisa que vai e volta, tem muita coisa que transita, tem muita coisa que a gente pode fazer diferente. Hoje eu fiz o seguinte, um cara foi lá para o Facebook, estava xingando, dizendo que eu era defensor do PT, que eu era defensor do Lula, e falou um monte de palavrão. Em vez de bloquear, em vez de deletar, eu citei lá, porque eu percebi que muito provavelmente não seria um robô, eu disse para ele, será que a gente não pode se respeitar? Você sabe que ele me pediu desculpa? No final? Quer dizer, eu não estou dizendo que vai acontecer sempre. Algumas pessoas vão te ofender ainda mais. Algumas pessoas não vão te dar ouvidos. Mas muita coisa transita na sociedade, vai e volta. Com isso, eu não estou propondo diálogo com o Bolsonaro, eu não estou dizendo para nós ouvirmos o fascismo, para nós ouvirmos o arbítrio, mas nós temos que abrir um pouco nossos corações, não só com um sentido de Gandhi, mas com um sentido de pragmatismo. Porque nós não somos crianças birrentas. Nós não vamos ficar no nosso canto. Sofrimento pessoal todo mundo tem. Mais ou menos, em maior ou menor escala. Mas nós não podemos ficar no nosso canto reclamando que a sociedade é uma porcaria, que as pessoas não confiam, que não tem empatia, e não tentarmos fazer alguma coisa diferente. Também não podemos ficar só pregando para convertido. Existe isso. Porque o pessoal diz assim, eu só quero a minha bolha. Eu respeito, cada um pensa de uma forma, tudo bem, não tem problema. Mas eu quero alargar o espectro da discussão na sociedade brasileira. E eu venho de um meio, o Léo sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso, eu venho de um meio onde no início da minha posição para falar nas redes sociais, eu fui hostilizado, ainda que de forma velada, porque ninguém veio para me ofender, ninguém veio para brigar comigo, mas eu sabia que intramuros ou por trás das cortinas, as pessoas muito provavelmente tinham uma má vontade em relação a essa minha atitude. Muitos reverteram essa má vontade, outros permanecem, talvez permaneçam sempre, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Queria agradecer a Tuca, que dá boa noite, diz aqui, salve Estopa, não posso deixar de dizer, @volta Estopa. A Tuca também mandando essa mensagem aqui, a Tuca também está sempre ajudando a gente a beça aí a divulgar o canal. Luciano da Silva, Estopa não fala para convertidos, está ali dando um testemunho real, eu sei disso, né? Agora, você tocou na questão dos artistas, e eu queria te perguntar o seguinte, você sabe que teve uma lei aprovada, mas o dinheiro ainda não chegou. E o dinheiro, se chegar, também não é suficiente, muito provavelmente. O pessoal está falando sobre esse projeto de lei aqui. Pessoal, vocês estão com alguma dificuldade em relação à minha imagem? O Luiz Campelo está dizendo que a minha imagem não está com uma resolução muito boa. Vocês estão com algum problema em relação à minha imagem, ao som? Está chegando legal? Está muito escuro? Alguma coisa assim? Porque, se efetivamente for uma queixa geral, a gente vai tentar dar uma melhorada aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Léo. Esses R$600 aí, você acha que se o Bolsonaro vetar esses R$600, se o Congresso insistir na necessidade de prorrogar esses R$600 e o Bolsonaro vetar, será que ele estaria aí colocando uma pá de cal no relacionamento dele com as camadas populares e com aquele sustentáculo dogmático do governo dele? Olha, eu queria dividir, Anita, essa resposta em duas partes, né? Que com essa pergunta sua, eu tenho a oportunidade de falar sobre uma metodologia de solução de crise que o Lula tem proposto, mas as pessoas não têm ainda, digamos que, não menosprezando a sociedade brasileira de forma alguma, é porque o tema é um pouquinho complexo para ser compreendido, que é a proposta do Lula de aumentar a base monetária, né, de imprimir dinheiro para solucionar o problema. Por que alguns são contra e por que alguns não são a favor?
parece que é uma forma engraçada de dizer isso, mas o que eu digo é que os que seriam beneficiados não são a favor porque não sabem que seriam beneficiados. Já os que são contra porque sabem como que não serão beneficiados. Né? Parece um trocadilho, mas não é. Mas começando exatamente pelo ponto onde você partiu, o que acontece é que o que sobrou de apoio para o Bolsonaro é um grupo de pessoas que não apoia Bolsonaro por resultados positivos, mas apoia Bolsonaro exatamente pelo prazer de ver o Bolsonaro cometendo coisas negativas. Então é mais ou menos assim. A gente conhece, lógico, que existe dentro da sociedade uma parcela masoquista. Existe dentro da sociedade uma parcela que adora ver o próximo sentindo dor. Existe uma parcela da sociedade que quer ver o Bolsonaro prejudicando, primeiro, porque não quer dar o braço a torcer e admitir que errou ao votar no Bolsonaro, e segundo, porque tem mais prazer em ver o próximo se ferrando do que vendo si mesmo progredindo. Então é mais ou menos assim. Aquele invejoso que nunca conseguiu montar absolutamente nada, que nunca conseguiu fazer nada, ele olha para a mercearia do vizinho dele quebrando e fala: eu não consegui, mas agora aquele babaca está quebrando. Esse perfil, que infelizmente existe, não vai deixar de apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está fazendo atrocidades econômicas contra a sociedade. Então é isso que ainda apoia o Bolsonaro. Não são pessoas que estão necessariamente enganadas, são pessoas que têm prazer em ver o mal acontecendo. O camarada sempre quis ser um empresário, não tem dom, não conseguiu ser um empresário, ali ele conseguiu passar num concurso ou ser indicado a um cargo público de um partido oposto ao PT, se sente muito agradecido por isso e se sente na obrigação de perseguir o PT acima de tudo. Em contrapartida, ele está batendo palmas para a falha econômica brasileira, porque a falha econômica brasileira dá para ele o prazer de ver todos que tiveram sucesso afundando. Então, é preciso admitir a existência dessas pessoas. Se nós tentarmos vermos o eleitor do Bolsonaro com os nossos olhos, ou seja, ver o eleitor do Bolsonaro como uma pessoa que quer o bem do próximo, a gente não vai saber como eles se comportam e a gente não vai saber falar com eles. Agora, falando sobre a questão de por que os R$600, de uma certa forma, seriam importantíssimos para a economia brasileira, a gente precisa falar sobre a proposta do ex-presidente Lula, que me parece que é uma proposta defendida também pelo Ciro Gomes, me parece que é defendida também pelo Eduardo Moreira, não tenho certeza, eu estou falando de nomes que são acreditados por parcelas da sociedade, que é a expansão da base monetária brasileira. Em termos econômicos, a gente precisa admitir qual que é o contraponto de se expandir a base monetária. A gente não pode imprimir dinheiro sem pagar por isso. Então, vamos imprimir R$1 bilhão. Você vai imprimir R$1 bilhão, automaticamente todo o dinheiro existente na sociedade vai perder um pouquinho de valor. Mas, em contrapartida, Anita Blian, uma pessoa que tem R$1 milhão, ver esse R$1 milhão perder um pouquinho de valor é válido para que uma pessoa que não tenha nada não morra de fome. Então é mais ou menos assim. O governo expande a base monetária para combater a Covid-19. O preço que se paga por expandir a base monetária sem produzir em concomitante, ou seja, você expande a base monetária para resolver o problema de uma pandemia. Você não vai ter um aumento imediato da produção em proporção à expansão da base monetária, como aconteceu com o programa de impulsionamento que começou no Bolsa Família. O que o Lula fez de uma forma fantástica, que eu falo, o Lula é estudado no mundo inteiro por causa disso. O Lula expandiu a base monetária através da expansão da produção, ele fez o povo produzir mais. Se você produz mais, você tem mais dinheiro, óbvio. Só que agora não, agora a gente vai expandir a base monetária para solucionar problemas de uma pandemia. Como que a gente faz isso? Distribuindo um dinheiro que, na verdade, a gente não tem. Como que a gente distribui um dinheiro que a gente não tem? Dinheiro fictício. A gente chama de imprimir dinheiro, mas você não precisa imprimir dinheiro. Você aumenta o encaixe bancário, permitindo que os bancos emprestem mais, emprestem um dinheiro que, na verdade, não existe. O que acontece é que nós temos uma desvalorização do real
em relação aos produtos, mas em contrapartida, a gente evita que muitas pessoas passem fome. Por que que essa medida não é aceita pelo governo Guedes e ela é extremamente combatida pelas elites, Anita Blian? Porque, na prática, uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 bilhão, esse patrimônio cai para um valor real, por exemplo, de 900 milhões de reais. Os bilionários, eles ficam um pouco mais ricos. Para quê? Para que os miseráveis não tenham que enterrar seus familiares. Então, essa é uma visão do ex-presidente Lula. Por que que eu falei isso para responder a questão dos R$600? O Bolsonaro não está pagando os R$600, porque pagar os R$600 é exatamente essa política de expansão de base monetária. O governo Bolsonaro, ele destruiu a economia brasileira e não é por causa da Covid-19. O governo Bolsonaro destruiu a economia brasileira no seu primeiro ano de governo, quando ele estava dando sequência ao governo Temer, que também destruiu a economia brasileira. Esse governo que arrecada pouco, ele não tem dinheiro líquido, sem tocar nas reservas, para distribuir para a população. Para o governo Bolsonaro distribuir esses R$600 para o povo, ele vai ter que mexer na base monetária. Mexendo na base monetária, Silvio Santos fica mais pobre. O velho da van fica mais pobre. Os bilionários ficam mais pobres. Mas o nível de mais pobre que eles ficam é tão insignificante, perto daquilo que eles têm condição de gastar durante a vida toda, que não é nada perto do tanto de pessoas que poderão ser salvas da morte se a gente tiver essa distribuição de renda nesse momento emergencial. Então, o que que eu penso? Eu penso que não vou falar a palavra, mas todo mundo vai entender, está evitando distribuir renda para salvar vidas, para poupar o dinheiro nas contas de alguns desgraçados. Essa palavra... Eu vou dar um exemplo perfeito em relação ao que você falou. Fila única. Não teve fila única em nenhum estado brasileiro. E o governo federal, na época do Nelson Teich estava à frente do Ministério da Justiça, quando ele foi inquirido, quando perguntaram para ele, ministro, nós vamos ter fila única? Ele disse assim, não, nós precisamos ter cuidado, porque lá no exterior eles vão achar que nós estamos fazendo política intervencionista na economia. E nós somos uma economia liberal, nós não fazemos intervencionismo, quer dizer, vale menos a vida do que a coisa. Isso de uma forma clara. Queria agradecer a Isabel Cristina Almeida, ela diz aqui, estopa, sempre claro e sincero. Saudade de seus textos sem distinção. Anita, parabéns pelas informações corretas. Obrigado também a Vilma Pasqualina Pedó, ao Ted Boy Romarino, que também encaminhou aqui um superchat. E eu queria dizer a Maria de Barros também, que encaminhou um superchat. Deixa eu só recuperar o texto do superchat dela aqui. Vamos lá. Ela diz aqui, sempre grata pela sua existência e pela sua luta, extensivo aí ao Léo também. Mandando um abraço a todos. A Jalusa, ela está dizendo o seguinte, a Jalusa, que sempre te acompanhou também, ela está dizendo que nós temos que fixar um dia por semana. Olha, eu faço a seguinte proposta, quando o Léo voltar, a gente pode fazer uma lá e uma cá, né? Com o maior prazer, a gente pode combinar isso, fazer uma lá e uma cá. Está difícil demais agora para a gente crescer, né, numericamente. Não sei se são os algoritmos, o que acontece, as lives que nós fazemos anteriormente, nós chegamos a pegar um embalo que, inclusive, em relação às visualizações, prometia muito. Agora, nos últimos dias, nos últimos tempos, não sei se tem muita live, se são os algoritmos, não sei qual é a situação, mas o pessoal todo está sentindo uma diferença. Então, eu peço para você que acompanha, compartilha, dá like, promove algum tipo de engajamento, um comentário após a fixação do vídeo, distribui para os seus grupos, dentro de casa, na família, se você tem mais alguém para se inscrever no canal. Isso é muito importante, faz toda a diferença para nós. Se você está no Facebook, no Twitter, no Twitch, vem para o YouTube, pelo menos para fazer sua inscrição e deixar um like, tá bom? É muito importante para nós dentro desse processo. Esse é um processo que não pode parar, é todo dia. Lembrando mais uma vez o presidente Lula, quando ele estava preso em Curitiba, e alguém foi lá e disse o seguinte para ele, mas é difícil a gente combater o proselitismo charlatão, porque alguns braços desse proselitismo charlatão falam todos os dias com as pessoas. Ao que ele respondeu, vocês também têm que falar todo dia. A gente tem que falar todo dia. E é esse trabalho que tem que ser feito. A gente tem que falar todo dia, tem que estar presente todo dia, tem que trazer argumento todo dia, tem que trazer notícia todo dia, promover interação todo dia. Eu acho que, basicamente, é esse o trabalho. E o Léo deu uma definição tão perfeita da questão do aumento da base monetária,
E talvez tentando dar um exemplo prático, né? Gostaria até que você comentasse também esse aspecto. O que acontece? Quando você aumenta a base monetária, o real ele não tem lastro em ouro, não tem nada disso. O lastro do real é a confiança. O que acontece? Muito provavelmente, numa situação normal, ele vai perder valor em relação ao dólar. E isso vai fazer com que esses bilionários brasileiros, como o Léo bem colocou, sejam menos bilionários. Mas menos bilionário é o seguinte, trocando em miúdos, ao invés do sujeito ter dinheiro para 50 gerações vivendo uma vida na babesca, ele vai ter vida para 47 ou 48. Ele vai ter dinheiro para 47 ou 48 vidas dessas. E esse sentimento de solidariedade que é importante a gente disseminar na sociedade brasileira. E o conhecimento do que isso representa. Outra coisa, Léo, quando começaram essas manifestações em 2013, aí a galera dizia assim, mas o político ele tem verba para gasolina, ele tem verba para o paletó. E eu pessoalmente testemunhei, muita gente que fazia uso desse tipo de concepção do povo, dizendo, por exemplo, vereador não sei aonde ganha 5 paus por mês. O cara gasta 5 paus numa garrafa de vinho no jantar. Mas para o cara que ganha R$1.000 ou que está desempregado, ou para a menina que vai fazer faxina para ganhar 60 ou 70 reais, dependendo da cidade do interior do Brasil, o cara que ganha 5 mil ganha muito. Né? Então, basta de hipocrisia na sociedade brasileira. Parem de mentir para as pessoas, deixem de covardia. Esse também é meu grito, meu clamor. Eu acho que muito do que a gente faz aqui, bem ou mal, visa deixar esse recado. Parem de mentir para as pessoas. Muita mentira, né, Léo? Exatamente, Anitta. E olha, isso qualquer estudante de economia sabe que no momento que a gente está vivendo, a estupidez em atrasar o pagamento dos R$600 com o argumento de que você tem que deixar as pessoas em dificuldade para elas voltarem a trabalhar enfrentando o coronavírus, é um suicídio econômico generalizado, porque esses R$600 não vão ser utilizados pelas pessoas para guardar no banco, não. Esses R$600 vão ser utilizados para manter o cara do supermercado vendendo e automaticamente manter o trabalhador do supermercado empregado. Da mesma forma, o pessoal que trabalha na farmácia vai continuar trabalhando. Né? As empresas que vendem marmitex, né, que vendem comida, estão empregando hoje entregadores. Ou seja, é um dinheiro que no banco não vai movimentar absolutamente nada, mas nas mãos das pessoas vai fazer com que a economia continue girando, e continue girando de uma forma mais responsável. Já está mais ou menos, no Brasil já é um consenso de que as pessoas vão enfrentar o coronavírus. O detalhe não precisa ser todo mundo de uma vez. Né? Quem puder ficar em casa, vai ficar em casa. E segurar esses R$600 para pressionar as pessoas a se contaminarem, ou seja, um projeto eugenista do Bolsonaro, traduzindo a palavra eugenista é aquele governante, aquela pessoa que tem a ideia de que os mais fortes apenas devem sobreviver. É isso que o nosso governo está fazendo. O governo está fazendo assim, olha, vamos deixar que o vírus selecione os mais fortes e que os mais fracos morram. Dentro dos mais fracos, nós podemos ter pessoas extremamente importantes para a sociedade. Não, o cara tem 80 anos. O cara tem 80 anos, mas desses 80 anos, 60 são de pesquisas numa universidade e que vão ajudar aí a solucionar problemas para os próximos 20 anos. Né, de produção acadêmica, de produção científica. Nós estamos desprezando os mais velhos, nós estamos desprezando as pessoas como se elas fossem inúteis, simplesmente porque alcançaram uma determinada idade. E olha, no Brasil essa questão de idade não se sustenta. No Brasil estão morrendo pessoas de todas as idades, mas a ideia higienista, a ideia eugenista e higienista do Bolsonaro, de que, olha, paciência, né? Se é velho que morra. É nos velhos que está concentrada a maior experiência. Nós estamos conseguindo tomar o primeiro lugar intergaláctico em nível de estupidez. Se tiver um troféu de estupidez, você pode ter certeza que ele vai vir para o Brasil e vai enfrentar a frente do Palácio do Planalto. De toda idade, Léo, não tenha dúvida, mas pobres, geralmente negros, moradores das periferias
E a classe média alta afrouxaram. Tem gente dizendo aí, eu não vou ficar enclausurado, não sei o quê. Por quê? Os hospitais particulares que atendem a classe média alta, tem vacância, tem recurso, tem pessoal, tem material. Enquanto você vê muitos heróis no SUS que estão dando a vida, né? Profissionais de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para não falar, por exemplo, no vigia, no recepcionista, no manobrista, gente que está dando a vida para defender uma situação muito difícil, porque é perfeita essa sua definição, mais uma vez. É revolta da vacina, gente. É política higienista, política malthusiana, necropolítica. Está morrendo o negro que mora na periferia, classe média alta, e que fosse extensivo a todos. Não que eu esteja desejando mal para alguém, muito pelo contrário, mas que as coisas boas estejam acessíveis a todos. Queria agradecer a Zilá pelo super sticker, a Tuca que mandou aqui dizendo, não preciso perguntar nada para o Estopa, porque acompanho todos os vídeos dele. Sei tudo o que ele pensa, mas gostaria de saber porque ele é um visionário. Bozo vai dar golpe? Ela pergunta. Segura aí, Léo, só um minutinho para responder. Janete Biela. Estopa. Estopa BR excelente e Estopa S músicos. Adoro ambos. Nosso Estopa, o azul na roupa, é cromoterapia? Pergunta. E aqui também a Vitória Rocha dizendo, excelente dupla, Léo, saudades, volta pelo menos de vez em quando. Então, a pergunta da Tuca, dizendo, quer saber se o Bozo vai dar golpe. Eu vou falar sobre esse assunto, depois eu quero voltar no coronavírus para mandar um recado para a classe média, né, para os playboys. Olha, o golpe, o alto golpe, né, porque ele está no poder já através de um golpe, esse over golpe, ao meu ver, ele perdeu o timing. Por quê? Digamos que o que a gente está vivendo hoje não é expressão democrática. O que a gente está vivendo hoje é uma briguinha, né, o grupo do PSDB tentando dar o golpe no grupo do Bolsonaro. E uma coisa que eu vou falar com vocês aqui que vai alegrar muita gente. A família Bolsonaro vai ser toda presa. Toda. Toda. Sabe por quê? Porque até o presente momento, a gente tinha no Brasil 2 grupos de poder, esses grupos de poder, os que eram autorizados a cometer crime, que eram as pessoas do PSDB, o que eles faziam, né, PMDB e PSDB, o que eles faziam para cometer crime é envolver as instituições responsáveis pela perseguição dos crimes. Ou seja, um político do PSDB, ao cometer um crime, ele fazia questão de colocar alguém do Ministério Público e alguém do Poder Judiciário. Ou seja, ali ele amarrava pessoas para que ele nunca fosse processado. E também ele conseguia ir julgando o processo para frente até a prescrição, pagando mensalão para juiz, mensalão para desembargador, mensalão para ministro. E todo mundo sabe disso. Só que o Bolsonaro não tem pedigree. A família Bolsonaro, ela, no lugar de se conectar com as instituições de poder constituídas, Ministério Público, Poder Judiciário, ela se conectou com as milícias. Então, o poder da família Bolsonaro não é um poder institucional. Ao cair, é cadeia. É cadeia porque princípio básico que foi denunciado, inclusive, por Nicolau Maquiavel, que eu gosto muito de chamar de Niccolò Machiavelli, que é a pronúncia correta em italiano. Quando cair um príncipe, aniquila o príncipe e toda a família, porque eles podem voltar. Então, uma coisa básica. A família Bolsonaro vai toda para a cadeia. Eles não têm socorro no Poder Judiciário, não têm socorro no Ministério Público, não têm socorro em lugar nenhum. E o PSDB, através do seu controle sobre as instituições, já está conseguindo conquistar todo mundo. Então, aquele apoio que eles tinham, que era um apoio consolidado nas estruturas de poder, ele está sendo corroído através de uma estratégia de humilhação das forças de segurança. Hoje, Exército, Marinha, Aeronáutica e até mesmo as polícias estaduais estão com vergonha de apoiar o Bolsonaro. O caso Queiroz foi, sem dúvidas, não o único, mas uma das grandes cartadas. Não foi o checkmate, mas foi uma das grandes cartadas. Então a opinião que eu tenho é que hoje o Bolsonaro já não tem mais condições de dar um golpe. Ele já não tem mais Léo, a maioria do poder. Tem tudo a ver com o que você está falando. Você acha que a queda do Moro precipitou esse processo? Só quero agradecer aqui, mãe, que diz aqui, sempre aqui com vocês. Estopa, você não é conspiracionista, você é realista.
Rosela, Rio de Janeiro. O Olair Severo de Oliveira, que nos dá boa noite, diz que o Brasil acordará com as palavras de vocês que plantam sementes de liberdade nos campos das mentes. Quando estou para voltar a Porto Alegre, para que eu vá junto com você, estou até de bairro Marino, foi o que fizeram com Lula, aniquilaram ele judicialmente, mas esqueceram que tem gente aqui que reconhece as conquistas que ele trouxe ao Brasil, também o super sticker da Zilá Aparecida Ruiz Tomás. A queda do Moro, Estopa, pelo que você está falando aí, eu estou tentando aqui fazer uma leitura que eu também tenho comentado muito com as pessoas, que tem muita gente achando que a esquerda está pressionando o governo Bolsonaro, que são essas manifestações, sem nenhum desdém. Eu acho que é importante que a esquerda manifeste seu ponto de vista. Mas a queda do Moro que precipitou esse acosso ao governo do Bolsonaro, na sua opinião? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que dói, tá, gente? Coisa triste. A esquerda não tem nenhum protagonismo no que está acontecendo. É mais ou menos assim. Tem uma briga lá em cima, no topo da pirâmide. A esquerda é a base da pirâmide. A esquerda, me desculpem dizer isso, mas a esquerda é simplesmente massa de manobra. A esquerda é tão massa de manobra nesse caso como os eleitores do Bolsonaro. A briga está lá em cima. E o que eu estou falando hoje não é uma coisa que eu estou falando por causa da queda do Moro. Se você procurar o evento que foi realizado pelo Brasil 247, a transmissão do Réveillon do Brasil 247, ela tem o conteúdo que eu vou repetir aqui. Ou seja, eu vou falar mais uma vez tudo aquilo que eu falei no dia 31 de dezembro a respeito do que seriam os próximos passos da política brasileira. O Moro, apesar de que ele tinha um cargo concursado no poder judiciário, o Moro sempre foi um político do PSDB. O PSDB tentou de todas as formas chegar ao poder. O Moro tentou transmitir a sua popularidade para o PSDB de todas as formas. Foto com Aécio, foto com Alckmin, foto com Serra. No momento em que o Bolsonaro tentou se aproximar do Moro para bater continência para o Moro no aeroporto, o Moro se afastou dele. Por quê? Porque o Moro tinha noção da popularidade que ele tinha naquela época e do poder de materialização de votos. Então, em momento algum, o Sérgio Moro foi Bolsonaro. Só que na hora que o Bolsonaro foi a única opção capaz de chegar realmente ao Planalto, o Moro se uniu ao Bolsonaro. A partir do momento em que o Moro entrou no governo do Bolsonaro, o PSDB começou a desenhar o derretimento do Bolsonaro exatamente para voltar ao poder através de um golpe sobre o Bolsonaro. Então, o que a gente está vendo hoje não é manifestação da democracia. Nós estamos vendo o mesmo partido que deu o golpe na Dilma dar o golpe no Bolsonaro. Por que o Moro saiu? O Moro saiu porque ele encontrou o timer correto para sair. Ele ia sair de qualquer maneira. Eu volto a dizer, isso não é teoria da conspiração, nem é uma especulação pós-saída do Moro. Isso é o que eu falei 31 de dezembro no Réveillon. Vai chegar um momento desse ano em que vai ser propícia a saída do Moro e o Moro já começa a articular a sua campanha com o PSDB. Só que nós estamos vivendo um momento que não era previsível, a pandemia. Durante esse momento de pandemia, é muito interessante ao PSDB deixar o Bolsonaro se desgastar durante a pandemia. Por quê? O interesse do PSDB é que o brasileiro enfrente a pandemia em nome da economia, mas o PSDB não pode falar isso, porque isso é uma coisa negativa em termos políticos. Então é mais ou menos assim, olha, vamos deixar o Bolsonaro como testa de ferro, apoiando a volta ao trabalho, vamos deixar o Bolsonaro matando a população, que é o nosso interesse. Quando tudo isso acabar, pé na bunda do Bolsonaro, a gente antecipa as eleições e vamos tentar eleger, seja Sérgio Moro, seja Luciano Huck, seja lá quem for, né? Então, o que está acontecendo agora que faz com que a gente não tenha uma visão? A visão era muito clara, né? A visão que eu tenho no dia 31 de dezembro, que está no ar até hoje, é muito clara. Vão derrubar o Bolsonaro, o Moro sai, começa a fazer sua campanha, derrubam a chapa, antecipam as eleições. Por que antecipar as eleições? Eleição é muito cara. Mas esse ano a gente tem eleição de prefeito, pôr a cara do presidente lá não custa mais nada. Então, antecipam as eleições de presidente junto com as eleições de prefeito, colocam o Sérgio Moro com alta popularidade,
volta o PSDB ao poder. Só que a pandemia modificou completamente o rumo das coisas, e como é impossível prever o fim da pandemia, como é impossível prever os impactos da pandemia, é impossível, inclusive, prever se a gente vai ter eleições. Por quê? Nesse momento, a estupidez materializada acaba com o isolamento social e a gente vai ter, obviamente, um novo pico de infecções, uma nova onda de mortes no Brasil. Depois dessa nova onda de mortes, todas as cidades vão voltar a fechar o comércio, vai ficar nesse vai e volta. A gente não sabe se vai ter eleições esse ano. E enquanto a gente não superar a pandemia, é interessante que o Bolsonaro fique no poder. Por quê? Porque ele vai levar a culpa de toda a desgraça. Quem está governando o Brasil hoje? PSDB. Quem é o testa de ferro? Quem é o cara que vai levar lambadas? Bolsonaro. O Bolsonaro está vivendo o pior momento da vida dele. A pior escolha que o Bolsonaro fez para ele e para a família dele foi se candidatar à presidência da República. E a única garantia que a gente tem é que se o Bolsonaro não morrer, ele vai para a cadeia. Porque ele não tem onde se escorar. Se ele fizer acordo com o PSDB para não ir preso, para renunciar e não ir preso, a renúncia dele traz o Mourão, ou seja, não traz o PSDB, não adianta. Se ele fizer um acordo com o PSDB para não ir preso, ele vai continuar sendo denunciado pela esquerda. Ele não tem escapatória, ele não tem um solo firme para pisar. A menos que ele consiga asilo nos Estados Unidos, pegue emprestado o avião que o Van Traub conseguiu e rape fora para os Estados Unidos. Porque aqui a família toda vai levar ferro. Foi a maior desgraça da vida dele. Você não acredita que numa situação extrema ele possa se encastelar? Você acha que essa possibilidade não existe, dele tentar resistir, inclusive materialmente, ele, com os dogmáticos, com os fanáticos dele? Mas antes de responder, eu queria agradecer a Mônica Braga, que está aqui, dupla maravilhosa, a Emília Miachon, que também encaminhou um super sticker, e agradecer também a presença do Rogério Matucci, que tem um canal que a partir da meia-noite, da meia-noite e 15, eu acho, é o último horário, está fazendo leituras aí bacanas, e é um programa que dura toda a madrugada praticamente, então quem gosta e quem de repente tem dificuldade para dormir nesse momento, pandemia, ansiedade e tal, acompanha, que é um programa legal, de qualidade, se inscreva no canal do Rogério Matucci. O Ted Boy também encaminha aqui um superchat, dizendo: discordo do Estopa, acho que não querem derrubar o Coiso, querem apenas domesticá-lo, fazer ele baixar a bola com o discurso golpista e, alucinado, tocar o projeto do Guedes. Mas eu te perguntava o seguinte, você acha que numa situação extrema, o Bolsonaro e alguns fanáticos e alguns aliados de primeira hora, alguns remanescentes, poderiam tentar algum tipo de encastelamento, ou você acha que isso é situação que não se cogita? Olha, Rogério, existem dois... assim, é lógico, seres humanos, né, falando um pouquinho de teoria aqui, seres humanos podem ser colocados numa escala analógica. Existem infinitas formas diferentes de seres humanos. Mas vamos fazer agora digital. Dois tipos de seres humanos, o fanático e o racional. Todos que estão lá são racionais. Eles podem fazer papel de fanático. Você acha que uma Damares é aquele personagem idiota que chega na frente das câmeras e fala aquela baboseira? Ela não conseguiria chegar onde chegou se ela fosse aquela idiota que a gente vê na frente das câmeras. Então, ou seja, ali nós temos pessoas extremamente inteligentes, extremamente interesseiras, que fazem papel de idiotas para se comunicarem com o público idiota. Ou seja, o público idiota pode até fazer isso que você está fazendo, mas aqueles que fazem papel de idiota vão pular fora. Então, quem que poderia dar realmente apoio armado ao Bolsonaro? Instituições armadas. As instituições armadas vão cometer um crime para proteger um presidente a troco de quê? É mais ou menos assim: eu vou esforçar a minha vida, vou arrombar um banco, vou entrar no cofre e vou sair com todo o dinheiro e depois vou entregar para o Bolsonaro? Hã? Não. Se o Exército, se as Forças Armadas, se qualquer instituição no Brasil for dar o golpe, não vai ser para proteger o Bolsonaro. Além do mais, um Bolsonaro que está derretendo na opinião pública. Se fosse para proteger um líder carismático, necessário para a estabilidade, tudo bem, mas o que o Bolsonaro significa hoje no Brasil é inestabilidade. Os empresários brasileiros estão perdendo negócios internacionais por causa do Bolsonaro.
Os empresários brasileiros estão perdendo comércio por causa do Bolsonaro. O Brasil está sendo isolado do mundo em termos sanitários, em termos geopolíticos. O Brasil está sendo isolado do mundo por causa do Bolsonaro. Qual a vantagem de manter o Bolsonaro? Já não existe mais essa vantagem. Agora, se fosse um cara extremamente corrupto, se fosse o pior ser humano do mundo, porém muito carismático, valeria a pena fazer isso. Um general jamais conseguiria governar, mas através de um líder carismático, por mais hipócrita que fosse, ele conseguiria governar. No caso do Bolsonaro, não. Essa estrutura de derretimento do Bolsonaro está transformando um Bolsonaro num monstro. O fanático que ainda apoia o Bolsonaro, ele é vulnerável, ele é só um idiota. Sem a estrutura armada, no momento em que os generais, os comandantes falarem, gente, esse Bolsonaro é uma farsa, acabou a proteção ao Bolsonaro. Você acha que nós vamos ver gente de camisa verde e amarela, com toco de pau, ou então com revolvinho 31 e 38, enfrentando o exército brasileiro? Né? Ele pode se encastelar onde ele quiser, ele vai ser preso. Né? A visão que eu tenho é essa, a menos que aconteça o que o colega falou, que ele trouxe de uma forma muito, muito inteligente. Se o Bolsonaro realmente materializar todos os interesses das elites, ou seja, transferir toda a riqueza do Brasil para as elites brasileiras, sacrificar muito a população pobre para enriquecer as elites, pode ser que ele dure um pouco mais, mas isso é uma situação insustentável, porque a riqueza não é permanente, a riqueza é momentânea. Se a população começar a passar fome e começar a morrer, a riqueza não se sustenta. Você não tem trabalho para manter a riqueza de quem tem dólares, reais, ienes, ou euros, ou libras. Só existe libra enquanto tiver gente querendo aceitar. Se matar a população, você vai contratar quem para capinar seu jardim? Você vai contratar quem para trabalhar de motorista para você? Né? Ou seja, a sociedade precisa se estabilizar em cima de uma confiança no futuro. E é isso que o Bolsonaro está tirando. Mas você não acha que quando ele demite, por exemplo, o Weintraub, completamente constrangido, inclusive de ouvir o Weintraub, ele não está atendendo um pleito, ele me parecia, mais do que constrangido, ele me parecia com muito medo naquele momento, do lado do Weintraub. Ele estava com muito medo, eles conseguiram uma solução relativa, de um consenso relativo, colocando o Weintraub em Miami, assim como o general Kalimann da Bolívia também foi para Miami, mas ele parecia ali estar atendendo um pedido dessas elites, das elites das instituições, que não querem esse perfil de sujeito do lado do governo. Eles querem a espoliação, a transferência de recursos, a agenda do Guedes, a falta da inclusão social, mas eles não querem Weintraub falando que no Supremo Tribunal Federal tem vagabundo. Queria agradecer a presença na live também do canal Dilma Resistente, a Raquel colocou aqui o link para inscrições, e também agradecer o compartilhamento da live no Twitter, por parte do canal Dilma Resistente. Obrigado, e faço as inscrições não só no canal do Rogério Matuque, que está aqui conosco na live, como também da Dilma Resistente, que está no YouTube também, está no Twitter. Aliás, aproveitando o ensejo, pessoal, eu também estou no Twitter, me sigam no Twitter. Então, Léo, o Weintraub, mandando o Weintraub embora, ele não assume uma postura de quem, cá entre nós, está pedindo arrego? Com certeza, com certeza. O Bolsonaro, digamos que ao deixar o Weintraub sair, o Bolsonaro mostrou fragilidade. É aquele cara que recuou. E é exatamente esse recuo do Bolsonaro que deu tranquilidade para a oposição ao Bolsonaro. E eu nem digo oposição política ao Bolsonaro. Eu digo oposição de controle. Agora, o cara que tem a coleira no pescoço do Bolsonaro apertou ainda mais. Porque até então existia uma dúvida. Peraí, quem manda nas Forças Armadas? Quem manda nas forças de segurança? No momento em que o Bolsonaro aceitou uma pressão do Poder Judiciário, começou a se restabelecer um equilíbrio entre as funções do poder. Já não tem mais aquela, digamos que, a tripartição do poder no Brasil, que estava desequilibrada desde o início do governo Bolsonaro, né, com o Bolsonaro, com um poder executivo gigante, um judiciário e um legislativo simplesmente recebendo o salário deles, mas fictícios, agora começa a se reequilibrar. Né? O poder executivo começa a ter medo do poder judiciário. E isso é muito simbólico. É muito simbólico porque agora uma decisão do poder judiciário já não é mais uma coisa para militante do Bolsonaro, militante não,
que seja uma coisa muito clara, tá? Eu vou abrir um parênteses que eu considero muito importante. A esquerda não sabe conversar, né? Aparecem terroristas que utilizam artefatos explosivos para explodir um prédio público e são divulgados como militantes. Aquilo ali é terrorista. Então, no momento em que os terroristas são presos, no momento em que o Poder Judiciário demonstra que não está mais com medo do que pode acontecer ao punir os terroristas do Bolsonaro, a gente começa a ver um reequilíbrio dos poderes. E se tem uma coisa que a gente precisa concordar, é que no Brasil, nos últimos anos, a gente teve um protagonismo do Poder Judiciário que foi invertido com a eleição do Bolsonaro. Até a eleição do Bolsonaro, o Poder Judiciário era praticamente um poder absolutista no Brasil. Após a eleição do Bolsonaro, por causa da estrutura de apoio que o Bolsonaro conseguiu, ele virou o Estado sou eu, né? Ele poderia falar tranquilamente, apesar de, por não conhecer história, ele preferiu fazer referência ao Johnny Bravo. Ele poderia ter feito referência ao Luiz da França, fez referência ao Johnny Bravo. Agora não, agora a gente já começa a ver um reequilíbrio, infelizmente um Congresso Nacional extremamente corrupto, sem reputação com a sociedade, mas o Poder Judiciário começa a criar na sociedade uma impressão de luta contra a corrupção do governo Bolsonaro. Esse reequilíbrio está começando a cortar as superpernas do Bolsonaro, que ele estava gigante. É preciso admitir que ele estava gigante. Agora ele começa a encurtar. Agora ele começa a fazer uma coisa que, falando, parece até piada, que é aceitar ordens do Poder Judiciário. Parece piada falar assim, olha, aquele cidadão agora aceita as ordens do Poder Judiciário. Parece piada, mas não é, porque antes ele não aceitava. Antes ele punha gente na rua para desafiar o STF. Né, punha terroristas na rua para lutar contra o Estado Democrático de Direito. Isso está acabando, está diminuindo. Ronaldo Cardoso está dizendo o seguinte aqui, que na Suprema Corte, eventualmente, poderia também haver algum tipo de alinhamento ideológico com o PSDB por parte de alguns ministros. Dilma Cavalli, que também caminhou superchat. Antes de você sair disso, deixa eu só comentar. Poderia não, tem. Infelizmente, o Poder Judiciário brasileiro, não totalmente, mas em maioria, é PSDB. E eu queria, então, te fazer uma pergunta nesse sentido. Agora, recentemente, quando ocorreu a eleição de 2018, eles falaram que existia uma opção radical de um lado, uma opção radical de outro. Agora, recentemente, houve punição em relação a atos que ameaçam as instituições, que emanam da extrema-direita, dessa política desses desajustados, dessa gente que foi explodir foguete na porta do Supremo, levaram a moça Sara lá para a cadeia. Agora, sabe, Léo, eu estava pensando no seguinte, jogo de futebol, você dá um carrinho e quebra a perna de alguém e vai expulso. E aí o time que ficou com o jogador a menos, se isso aconteceu no primeiro tempo, durante todo o segundo tempo, vai ficar cobrando cartão vermelho para o adversário. E eu já tenho acompanhado isso em algumas lives desse pessoal da extrema-direita, e inclusive tentando repercutir ou tentando fazer algum tipo de analogia com o que eventualmente viria do outro lado. Você teme que se alguém der um deslize, se alguém cometer algum deslize, alguma infantilidade, algum tipo de discurso de caráter de afronta às instituições, que pode ocorrer, poderia haver algum tipo de compensação, porque o que você está falando aqui é o seguinte, olha, esse pessoal é muito vinculado ao PSDB, então eles não estão necessariamente, eles estão muito mais próximos do Moro do que próximos de uma agenda do ex-presidente Lula, por exemplo. Então, há o risco, e eu sempre tenho dito isso, na minha concepção existe o risco, de que se houver alguma falha do outro lado, eles busquem não só no discurso uma aproximação, dizendo, olha, tem radical de direita, tem radical de esquerda, e nós somos a solução do centro, como também sancionar essas pessoas. Então é necessário, no meu entendimento, eu faço esse alerta para todos que participam dessas redes, que tomem cuidado em não tomarem atitudes que possam ser entendidas como afronta às instituições. Porque o Edmundo, quando jogava no Palmeiras, ele, uma vez na final de 93 contra o Corinthians, ele deu um carrinho. Daí ele acabou não sendo expulso, tomou cartão amarelo, né? E o Corinthians já tinha perdido um jogador expulso. O time do Corinthians foi inteiro para cima do juiz, do Zé Aparecido, para pedir para expulsar o Edmundo, sabe? Então, quer dizer, se der um empurrão, ou se de repente algum jogador do outro lado tropeçar,
não corre o risco também de vir cartão vermelho para o lado de cá? Olha, Rogério, a democracia brasileira, apesar dela ser muito frágil, porque o outro lado é alicerçado pelo poder aquisitivo, então o contra a democracia tem o apoio do dinheiro. Em contrapartida, a democracia tem em seu favor o fato de que do outro lado impera a estupidez. Veja bem, a Globo trabalhou, a Globo, demais veículos de comunicação, agências de comunicação como Freedom House, Heritage Foundation, Students for Liberty Brasil, Austrian School of Economics, eles trabalharam uma setagem mental na cabeça do Ministério Público e do Poder Judiciário que todo mundo é vagabundo, só eles são pessoas de bem. E foi mais ou menos assim. Vocês já pararam para pensar que vocês estão trabalhando arduamente para passarem em concursos enquanto vagabundos estão recebendo Bolsa Família? E isso dito de outras formas, né? Tivemos, inclusive, notícias, né, em jornais mostrando uma mulher que ganhou um carro zero porque ganhava benefício do governo, enfim, todo tipo de convite às pessoas da alta classe média com poder de decisão para que se posicionassem do lado contra o trabalhador, contra os mais humildes, e esse convite funcionou. Então, veja bem, no primeiro momento, a inteligência foi utilizada para conquistar Ministério Público e Poder Judiciário para o lado liberal, que automaticamente é o lado do PSDB. O resultado foi que a aversão ao Aécio Neves e a aversão ao PSDB trouxe o Bolsonaro. Mas, junto com o Bolsonaro, nós fomos agraciados com o eleitor do Bolsonaro, que é a manifestação de estupidez maior existente dentro do planeta Terra, né? Se a gente puder elencar pessoas em termos de coeficiente de inteligência, os eleitores do Bolsonaro certamente vão ficar abaixo daquilo que o teste de QI tem condições de avaliar. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto teve um trabalho muito grande para conquistar Ministério Público e Poder Judiciário para o lado do liberalismo por causa do PSDB, os eleitores do Bolsonaro estão assustando o Ministério Público e assustando o Poder Judiciário. Então eles estão revertendo as coisas. Tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário hoje estão amedrontados a respeito do que pode acontecer com essa onda fascista que está crescendo. Quem ainda apoia a onda fascista porque a nossa incompetência não é culpa deles, a culpa é nossa como comunicadores. Todas as vezes, e eu já vou falar, já vou introduzir, todas as vezes que um policial comete um ato fascista, um pouco da culpa é dele, mas a maioria é nossa, porque somos estúpidos e incapazes de mostrar pros policiais que eles são trabalhadores como nós e não têm a obrigação de proteger os verdadeiros vagabundos, que são os políticos, são os especuladores, são os criminosos de colarinhos brancos. Então, todas as vezes que a gente vê manifestações fascistas vindas de poder coercitivo do Estado, ultimamente, tem sido de policiais que ainda não foram instruídos a respeito da verdade, a respeito do que está acontecendo. Erro na nossa comunicação. Então, o que está acontecendo? Graças ao Bolsonaro ter trazido com ele aquilo que há de pior em termos intelectuais, que é o eleitor do Bolsonaro, e graças a essas manifestações fascistas dos eleitores do Bolsonaro, Ministério Público e Poder Judiciário já estão começando a ficar amedrontados. Ainda que existam alguns se sentindo liberais, se sentindo aecistas, né, tendo repugnância aos pobres, eles já estão começando a ter medo do fascismo. E é muito importante diferenciar as coisas, tá, Anita Blian? Existe uma diferença muito grande entre manifestação, muito grande, entre manifestação e terrorismo. Veja bem, não interessa, exemplo básico, uma faca, você pega uma faca desse tamanho. Se você utiliza uma faca dessa no açougue para cortar carne, ela é um instrumento de trabalho. Se você sai com ela na rua e enfia na barriga de uma pessoa, ela é um objeto de crime, entendeu? Por quê? Se você pega artefatos explosivos, ainda que tenham sido produzidos para pirotecnia,
e aponta esses artefatos explosivos contra um prédio público, contra uma pessoa, você está cometendo um crime. E se você aponta para um prédio público que representa uma função do poder com a finalidade de modificar a opinião daquelas autoridades a respeito de termos sociais, você está cometendo terrorismo. Então, o que a turma da Sarah Winter, o que a Sarah Winter e a turma da Sarah Winter fizeram é terrorismo, não é ativismo. Agora, se você pega um pneu, bota no meio da rua e bota fogo nesse pneu para chamar atenção, mas você não está, de forma alguma, lutando contra as instituições democráticas, você está ali gritando, chamando atenção pela morte dos animais, isso é ativismo, por mais que isso faça uso de fogo. Se você pega uma bomba, explode uma bomba no meio da rua, sem a menor possibilidade de machucar ninguém, para chamar a atenção das pessoas, a importância de determinado fato político, a sua intenção não foi de desequilibrar as instituições democráticas e nem de amedrontar os representantes das instituições democráticas. Isso é ativismo. No momento que você ameaça familiares de autoridades, aponta artefatos explosivos para prédios que simbolizam a democracia, gente, a Constituição está na internet, é só ler. Isso é terrorismo. O que significa que a Sarah Winter não pode nem sair da cadeia. Ela tem que ficar presa, tem que ser julgada por terrorismo, sob pena de tirar ela da cadeia e colocar na Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, porque o brasileiro não está sabendo o que está acontecendo a respeito das coisas e está criando esse tipo de elemento. Está criando, dentro das instituições democráticas, terroristas. É por isso que a gente tem Carla Zambelli, é por isso que a gente tem, apesar de que hoje está fazendo de conta que é contra o Bolsonaro, mas é por isso que a gente tem Joyce Halsemann, é por isso que hoje nós temos um Congresso Nacional que, com todo perdão, é ainda pior que o Bolsonaro. O Congresso Nacional tem 15, 20% de progressistas no máximo. Então, quer dizer, qualquer solução institucional que seja proposta, e aí eu já vou emendar nessa pergunta das alianças, que o pessoal tem falado muito em alianças. Eu falo sobre a necessidade do estabelecimento de alianças, mas com alerta de que nós saibamos quem são os agentes dentro desse processo e quais são as pautas programáticas. Nós não podemos ter uma aliança pragmática sem conhecer quais são os programas daqueles que estão do nosso lado. Esse é o meu entendimento. Agora, nós temos que aprender a votar para o Congresso, pô. Esse Congresso é um dos piores congressos da história do Brasil em relação à representatividade da população, das mulheres, da população negra, da população das periferias dos centros urbanos. O Congresso tem as bancadas, as famosas bancadas da bala, do boi, da Bíblia, e, na realidade, tem uma agenda que é a agenda do Rodrigo Maia, que acaba sendo um primeiro-ministro informal, que é muito vinculado à FEBRABAN, à siderurgia, aos interesses da finança transnacional, e acaba sendo um interlocutor para esses setores da sociedade, inclusive no momento em que existe esse jogo, esse braço de ferro com o Bolsonaro. Eles buscam, muitas vezes, o Rodrigo Maia para levar as mensagens, as menções e as demandas deles. Quero agradecer a Beth Dias, que diz aqui, é mais fácil a gente ver a tal Sara ganhando eleição, a Rosana Volpato, que mandou alguns superchats, dizendo aqui, quem vem comigo? Pode ser R$1. Vamos lá, galera. Também a Gilmara Paiaiá e o Ricardo Rodrigues de Oliveira. Ciências Humanas TV também está na live, tem um canal, é importante que nós aqui nos prestigiemos, assim como outro dia eu visitei o canal da professora Flor Silva, e ela, muito gentilmente, falou a respeito do meu canal, está começando a desenvolver um trabalho, nós temos que nos apoiar uns aos outros aqui, sempre que alguém quiser um debate qualificado. Então, o canal da professora Flor Silva, o canal Ciências Humanas TV, e todos esses aí que estão fazendo um trabalho, que estão se expondo nas redes sociais para tentar levar uma mensagem de paz, democracia, de Estado de Direito. Rodrigo Gustavo Costa Lima, tamo junto, obrigado também ao Rodrigo pelo superchat. Todos que estão chegando agora e não estão inscritos, eu peço para que se inscrevam. Olha, não paga nada, se inscreve, é de graça, vai ajudar nosso trabalho, vai ajudar nós a termos um debate mais amplo, a termos a capacidade de chegarmos para o Brasil, ao largo do Brasil, aonde as pessoas precisam ouvir um contraponto. Senão o cara liga a televisão, fica ouvindo a Rede Globo, fica ouvindo a SBT, fica ouvindo a Record, ainda que sejam hoje tendências antagônicas,
eles estão muito mais preocupados com a agenda do patrocinador, com a agenda do padrinho político, com a agenda ideológica que suporta a existência aí dessas concessões. Essa regulação da mídia tinha que ter saído, mas se houver a retomada de um projeto nacional desenvolvimentista, é um dos primeiros pontos que tem que ser visto com muito carinho, no meu entendimento. Léo, tem uma outra pergunta. O pessoal está fazendo muito essa pergunta aqui no chat também, falando muito que quer saber a nossa opinião a respeito do Ciro Gomes. É um fato recorrente. Mas hoje, aonde está o Ciro Gomes no espectro político, nesse momento em que se fala tanto de aliança na sociedade brasileira? Olha, o Ciro, é muito importante falar sobre o Ciro né, eu vou falar sobre isso. Todo mundo quer voltar até o período do Ciro embrião, né? Eu acho que isso é desnecessário. Se a gente for voltar no tempo, o Bolsonaro queria fuzilar o Fernando Henrique Cardoso por causa da privatização da Vale, e hoje ele quer privatizar até a porta da sua casa, né? Mas enfim, o Ciro é o seguinte, o Ciro é uma pessoa extremamente qualificada em termos de conhecimentos técnicos, né? Uma pessoa extremamente preparada, não há dúvidas que seria a pessoa ideal para ser o presidente de uma grande organização, né? Uma pessoa ideal para ser presidente da Microsoft, da Apple, de qualquer grande empresa. Por quê? Porque o Ciro sabe. Mas o político não é uma pessoa que tenha somente conhecimento técnico. O político ele tem que ter carisma e técnicas de aproximação dos eleitores. O Ciro comete erros quando o Ciro ataca o PT e ataca o ex-presidente Lula, porque quando ele ataca o PT e ataca o ex-presidente Lula, ele sinaliza que ele quer se aproximar do eleitor do Bolsonaro. E é uma coisa incompatível. Você não consegue se aproximar. Qual que é o forte do Ciro? Conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, conhecimento sobre economia, saber discursar sobre economia. O que o eleitor do Bolsonaro gosta? Falar mal de mamadeira de piroca, falar mal de gay. Não é compatível. Então, o que eu vejo no Ciro? Uma pessoa extremamente preparada tecnicamente, mas pouco estratégica em termos de política. Ele está tentando se aproximar de um gado extremamente ignorante, do qual você não se aproxima. O eleitor do Bolsonaro, você não dialoga, você compra, você paga os pastores e fala, olha, Edi, quanto custam seus eleitores? Ao Edi, me dá 30 milhões e mais tantos por mês e você vai ter meus eleitores. Os eleitores do Bolsonaro você compra através dos pastores, através dos formadores de opinião. Por que eu acho importante falar isso? Porque é preciso entender que política é política. É um falando mal do outro, um brigando, etc. e tal. E o fato do Ciro falar mal do Lula faz muito mais mal para ele do que para o Lula, né? Isso é muito importante. Agora, de que lado o Ciro está? O Ciro nunca deixou de defender uma política desenvolvimentista. Então, se as pessoas perguntarem para mim coisa do tipo, então a política do Ciro é uma política de direita. Política do direito, cão. A política proposta pelo Ciro é uma política desenvolvimentista. O Ciro à frente da presidência do Brasil, o que seria? Eu não tenho como dizer, porque eu não sei como seria a aceitação dele pelo público. Mas se o Brasil fosse uma empresa, eu tenho certeza que daria certo. Qual que é o grande problema do Ciro? É essa dificuldade que ele tem de conversar com todos. Né, às vezes fala bobagem, mas tecnicamente ele é muito bom. Mas por ganância e vontade de chegar ao poder, às vezes ele se aproxima de pessoas que a gente não admira. Né? Então, eu me reservo no direito de não falar mal do Ciro Gomes, e eu estou repetindo isso talvez pela bilionésima vez que eu falo isso desde o início. E por que eu me reservo no direito de não falar mal do Ciro Gomes? Primeiro, porque eu não tenho partido, nunca fui filiado a partido nenhum, não sou idólatra e sou capaz de elogiar várias pessoas e criticar várias pessoas. Da mesma forma que o Ciro merece muitas críticas por causa, às vezes, das atitudes não políticas dele, das atitudes que eu considero um pouco de revolta infantil, como ir para Paris, né? Não era obrigação dele apoiar o Haddad, obviamente não, mas também essa atitude dele de ir para Paris é uma atitude que pesou negativamente para ele. Mas eu também me reservo no direito de falar que o cara, em termos de economia e visão para o Brasil, ele é um cara bom.
Mas, ao meu ver, é muito difícil ele conseguir ser eleito com votos da esquerda. Mas, agora eu preciso falar uma coisa com vocês. O Ciro está sabendo fazer uma coisa que o PT ainda não começou nem a pensar: estruturar formas modernas de comunicação. Então, se você me perguntar hoje sobre a possibilidade do Ciro ser eleito, eu diria que há possibilidade, porque da mesma forma que o Aécio criou uma estrutura de comunicação que no final das contas caiu na mão dos bolsonaros, o Ciro está fazendo essa estrutura de comunicação, o PT não. O PT continua vivendo a comunicação de 15 anos atrás, enquanto o Ciro está estruturando, está desenvolvendo ali toda uma estrutura moderna de comunicação à lá 2020. Né? Isso tem a ver com a participação dele nas lives também, Léo? Participação nas lives, apoio a youtubers, coisa que o Lula começou a fazer, mas o PT ainda não entendeu que o partido inteiro tem que fazer isso, né? Apoio das pessoas nas lives, carinho, né? O primeiro grande político que me elogiou foi o Ciro, né? Olha, contando aqui abertamente, eu volto a dizer, eu não sou idólatra e não tenho vergonha de comentar coisas que me aconteceram. Eu comecei a fazer o meu trabalho, o vídeo meu que a Glaze, que eu admiro muito, o vídeo meu que a Glaze compartilhou foi um vídeo no qual eu não aparecia. Eu filmava a tela de um computador. Qual que era o problema dela em me compartilhar naquela época? O Lindbergh nunca compartilhou um vídeo meu. Eu gosto muito dele, mas eu preciso admitir isso. Grande apoiador do meu trabalho, que eu considero um dos mais estrategistas em termos de comunicação, é o Paulo Pimenta. Agora, o Ciro compartilhava meu trabalho. Eu fazia, naquele tempo, uma defesa extrema da Dilma. Nunca a página da Dilma compartilhou um vídeo meu. Eu fazia uma defesa extrema da Dilma. Quem compartilhava meus vídeos era o Ciro Gomes. Então aí você vê que ele tem uma visão de carinho com os comunicadores, ele tem uma visão muito importante no momento de hoje. Né? E onde está o Haddad nesse momento? Infelizmente, o Haddad ainda está naquela de valorizar um artista da Globo, de valorizar uma estrela de alto nível. Vou colocar um artigo no jornal tal, né? Vou compartilhar um vídeo aqui. Isso que você está falando é o seguinte: esse tipo de postura, tomando essa postura como uma postura realizada nos últimos... Tirando o Lula dessa, tá? Porque o Lula não é assim, não. Não tenha dúvida, até porque nós fomos recebidos por ele com muito carinho. Agora, eu vou dizer o seguinte: quando você toma uma atitude dessa, você está falando no discurso de inclusão social, no discurso de você apropriar para cada pessoa, para cada cidadão, para cada trabalho, um valor que não esteja pautado na ideia da coisificação. Então, quando você compra rótulo, quando você compra etiqueta, quando você compra grife, você pode estar, inclusive, contradizendo o bojo desse propósito. E eu quero também dar um testemunho aqui para vocês. A respeito do Ciro, eu, na eleição de 2018, fui um dos maiores opositores da postura dele em relação à questão da regulação da mídia e a postura que ele tinha a priori com o sistema financeiro, que ele dizia que não haveria congresso para fazer mudanças nesse sentido. Lá no primeiro turno das eleições, eu fiz um vídeo no Facebook, teve 180 mil visualizações, inclusive me motivou, depois das primeiras interações com o Conde, com o 247, a estabelecer um canal aqui no YouTube. E eu fui muito duro na crítica. E eu tenho que dizer o seguinte, corroborando o que o Estopa está falando, que acho que faz 2 ou 3 dias eu estava zapeando aí o Instagram e eu vi ele fazendo uma live com um canal da comunidade LGBT, um canal pequenininho. E ele tratou o sujeito, quando começou, ele disse assim: eu estou muito nervoso. Não sei se alguém mais viu. O sujeito falou: não, eu estou muito nervoso. Eu não estou discutindo o que o Ciro é, o que o Ciro não é, o que o Ciro sabe, mas eu estou dizendo o seguinte: ele trabalhou para deixar o cara à vontade. Ele falou: não, vamos conversar, a gente está de igual, vamos numa boa, sabe, uma coisa solta, gente. E isso vale. Eu fui eleitor do Fernando Haddad nos 2 turnos da eleição passada, todo mundo sabe disso. Eu trabalhei no Vira-Voto, voluntariamente, sem nenhum tipo de vínculo político-partidário, nem de pretensão eleitoral, por crença pessoal mesmo, mas é importante que nós nos valorizemos. Olha, o canal, há pouco que eu comentei, há pouco do canal do Ciências Humanas TV, tem um pouco mais de 1.000 inscritos. A professora Flor tem pouco mais, até onde eu tenho notícia, de 400 inscritos. Mas nós temos que prestigiar, nós temos que dar carinho, valorização e sensação de pertencimento para todos, porque nós somos todos iguais. Não é essa agenda que a gente
aqui prega. Nós não estamos falando sobre igualdade, sobre generosidade, sobre empatia, sobre solidariedade. Então, essa coisa de uma mitificação meio global, meio aquela coisa, sabe, da reunião no apartamento bacana, com aquela mesa, com aquele vinho bacana, todo mundo gosta, tudo bem, faz parte. Eu não estou condenando, não estou criticando. Mas nós temos que abrir os nossos corações e o intelectual da USP tem que ter carinho pelo sindicalista, assim como o sindicalista também não pode ver o intelectual da USP como um bicho e o empresário brasileiro como um explorador. Porque nós temos que nos unir sob o manto da bandeira do Brasil e da valorização do trabalho. Uma bandeira do Brasil, não de Israel e dos Estados Unidos. Israel, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos. Mas nós somos iguais, gente. E essa humildade, Léo, que você passa, esse trabalho de integração e de generosidade, às vezes, no mundo que a gente vive, talvez excessivamente sincera, deve ser valorizada, sabe? Eu quero agradecer aqui a Beth Dias, que diz aqui, quem tem carisma e votos é o Lula. Portanto, os progressistas devem seguir nessa linha se querem melhorar o Brasil. O grande problema, Beth, é que o Lula está inelegível e a gente não sabe se haverá uma reversão desse quadro. E o Rodrigo Gustavo Costa Lima que diz aqui, Léo, o Lula já teve aquela conversa com você? Dá essas ideias para ele. Bom, então precisa responder a pergunta do Rodrigo Gustavo. Anitta, não, o que você falou faz total sentido, né? Com certeza. Eu acho assim, uma coisa que eu falei muito em 2018 é o seguinte, vamos preocupar mais em explicar para os evangélicos que o kit gay não existe. Vamos esquecer essa implicância nossa com o Ciro. Eu lembro, eu vou contar para você uma coisa, que você sabe aquela coisa que você volta para casa com o coração doendo? Eu cheguei no 247, na edição do 247, tinha um jornalista, né, eu tinha acabado de acontecer aquele evento em que o Ciro chamou o Fernando Holliday de Capitãozinho do Mato. E tinha um jornalista do 247 conversando com uma liderança negra para saber se a atitude do Ciro foi racista, porque o cara queria entrar no ar para falar mal do Ciro. Aí eu fui e parei tudo que eu estava fazendo e falei, gente, nós temos hoje uma ameaça muito grande, que é o fake news. O Bolsonaro vai entrar rasgando com esse negócio de kit gay, né? Ainda a gente não sabia, a mamadeira de piroca foi surpresa, mas eu falava muito do kit gay. Vamos focar no verdadeiro inimigo, não vamos perder tempo falando mal do Ciro. Aí como eu tento mostrar para as pessoas como a coisa é prejudicial, eu falei, olha, falar mal do Ciro é uma coisa tão estúpida, principalmente porque grande parte das pessoas que acompanham o 247 gostam do Ciro. Então não é bom politicamente, porque a gente vai estar deixando de falar do verdadeiro inimigo para atacar um cara que eventualmente pode estar com a gente no segundo turno. E pior, a gente vai estar falando mal de uma pessoa que muitos dos nossos telespectadores gostam. E o cara escutou tudo que eu falei, entrou no ar e falou mal do Ciro. Né? Aí você volta com o coração doendo. E o que eu falo hoje é isso. Olha, deixa o Ciro fazer a campanha dele. Nós temos verdadeiros inimigos para serem mirados. O tempo que você for perder falando mal do Ciro, lembra de quem destruiu a economia nacional. Explica para o seu vizinho como o Sérgio Moro destruiu a economia nacional. O tempo que você for perder com rancor que o Ciro foi para Paris ou que o Ciro falou mal do Lula, lembre-se de como as mentiras do Bolsonaro estão causando mortes no Brasil. Nós temos assuntos mais importantes para falar do que meter o pau no Ciro. Esse é o mesmo discurso que eu tive em 2018. Tomara que dessa vez ele seja ouvido, né? Mas você tinha me feito outra pergunta e eu desviei para essa. Você perguntou foi sobre o quê mesmo? Desculpa. Agora, eu queria dizer o seguinte, tem muita gente, né? É importante que a gente coloque essa situação. Tem muita gente que está defendendo que nós votemos no candidato que o Lula indicar, tá? E eu não estou me contrapondo a essa possibilidade. Eu não estou dizendo que nós não devamos tomar esse tipo de postura como alguma coisa que faz parte, inclusive, da agenda que a gente defende. Os valores que o presidente Lula defendeu na sua gestão e no seu governo são valores que a gente defende. Então, eu não descarto isso em hipótese alguma, mas eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho em todo esse cenário que a gente está vivendo e entender quem são nossos verdadeiros inimigos. Agora, acho que o que o Ciro faz, Léo, quando ele fala do 247 ou quando ele fala do DCM, é destrutivo demais para ele. Assim como quando ele ofende o lulopetismo, é destrutivo demais para ele. Queria agradecer ao engenheiro rondoniense,
Ele diz aqui, o PT é um partido muito antipático aos novos militantes. Quando me filiei, senti uma dificuldade muito grande de me inserir no processo. Erisvaldo Santos, voto em quem Lula indicar, menos no Ciro Gomes. Traidor, e a dor dele é o amor que boa parte da população tem por Lula. A Beth Dias foi quem falou que votaria em quem o Lula indicasse. Também o JR da Rocha, que está agradecendo o nosso papo aqui e está dizendo para o pessoal abrir as suas mentes. Eu vou fazer outra pergunta para você, Léo. Eu vou dizer o seguinte, se você tivesse um segundo turno hoje, entre o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, o Dória, alguma coisa nesse sentido, você se engajaria na campanha do Ciro Gomes? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Por quê? É relevante a crítica que ele fez ao PT? É relevante. Mas mais relevante que a crítica que ele fez ao PT é a proposta que ele fez para o Brasil. É isso que eu penso. Peraí, ele criticou o PT. Precisa levar isso em conta. Quem levou ferro com isso? Ele? Vamos cair na real. Ciro Gomes, ao falar mal do 247, quem leva ferro é ele. Ciro Gomes, ao falar mal do DCM, quem leva ferro é ele. Ele perde a admiração das pessoas que gostam do 247. Ele perde a admiração das pessoas que gostam do DCM. Ele perde a admiração das pessoas que gostam do PT e do Lula. Agora, qual que é a proposta que o cara tem para o Brasil? A proposta que ele tem para o Brasil é muito mais compatível com o que eu acredito do que Dória, Aécio, Sérgio Moro, né? Qualquer um desses aí, vão cair na real. Então, o que eu preciso, às vezes, tentar transmitir é isso. A gente precisa distanciar um pouco o emocional do prático. Seria como você entrar numa agência que é de um parente seu, que você gosta dele, e comprar um carro com motor fundido pelo mesmo preço que você compraria um carro zero na outra agência, só porque aquela ali é do seu primo. Tira a parte emocional. Qual que vai te trazer mais benefício? É a proposta do Ciro ou a proposta do Sérgio Moro? É isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Você não acha que ele tenta, de repente, namorar, não com o eleitor do Bolsonaro, mas porque tradicionalmente o Brasil sempre foi dividido, um terço à direita, um terço à esquerda e um terço de pessoas muito voláteis, né? Porque teve muita gente que votou no Lula e votou no Bolsonaro depois, né? É só você pegar o mapa das eleições, você vai ver isso, né? Será que ele não está tentando, de alguma forma, uma aproximação com essa proposta de centro, né? Do Sérgio Moro, do Huck, até porque ele tem tido interlocução, não com certeza, com o Huck, com alguns outros agentes aí do PSDB, né? Ele tem conversado com essas pessoas. Tá, com certeza. Olha, coisas que a gente precisa admitir. Eu não estou aqui para tentar pintar um Ciro que é uma pessoa livre de defeitos. Eu estou aqui para falar de proposta de governo em comparação ao Sérgio Moro. A gente tem Lula e Ciro no segundo turno. A gente conhece o trabalho do Lula. A gente vota no Lula, obviamente. Agora, a gente tem Ciro e Sérgio Moro no segundo turno. Não interessa se o Sérgio Moro fez um coquetel se o Ciro fez um coquetel com Aécio Neves. A proposta é muito distinta. Né? Politicagem é politicagem. Agora, proposta de governo é proposta de governo. Por quê? Porque não tem vacância no poder. Alguém vai ser eleito. E pirraçar o Ciro vai eleger o Sérgio Moro. É esse tipo de inteligência que é preciso. O brasileiro achou que estava pirraçando, não votando no Haddad, agora está aí, com Bolsonaro no poder. É simples assim. Responsabilidade. O próprio Lula falou, o Fernando Henrique, numa idade daquela, chega lá e vota nulo. Por mais que o PT seja o calcanhar de Aquiles do Fernando Henrique, né, o orgulho ferido de um partido trabalhista ter feito muito mais do que o partido do príncipe da sociologia, votar nulo numa situação daquela é votar no Bolsonaro. O Fernando Henrique votou no Bolsonaro. Chegar numa situação em que a gente tem um Ciro com uma proposta desenvolvimentista, apesar de ser um cara que fica transitando entre direita, esquerda, frente, trás, bate-papo com todos os defeitos. Se você pega a proposta de um e a proposta do outro, se você pega o passado de um Sérgio Moro, que tem nas costas a destruição da indústria nacional, deixar de votar no Ciro ou votar nulo, pô, isso é irresponsabilidade, isso é crime.
Isso é crime contra você, sua família, contra toda a sua prole, contra todos os seus vizinhos, contra seu país. Simples assim. Política é responsabilidade, gente. Não é só emoção, não. Não é só emoção, não. Ainda que, olha, Lula no segundo turno. Tá lá o Lula no segundo turno. Mas só que o Lula xingou minha mãe. Eu voto nele. O Lula me deu um tapa na cara. Eu voto nele. Ah, o Lula falou que eu sou um babaca. Eu voto nele. Eu falou que eu sou um... Por que eu voto nele? Porque ele é o melhor. Eu quero não tem emoção. Eu quero escolher o melhor. Por quê? Você não está fazendo política com as vísceras. A Beth Dias está te perguntando, ó, candidatura do Haddad e candidatura do Ciro no segundo turno. Você consegue responder de bate-pronto? Eleição hoje, Haddad e Ciro, em quem você votaria? Mas segura só um minuto. Essa é a pergunta da Beth Dias. A Ana M diz aqui que gosta do Ciro e a Jacileide está dizendo que o Lula indicou o Temer de vice, não falem mal do Ciro, e ela traz aqui um símbolo do Somos 70%. Outra coisa, o Rodrigo Costa Lima está perguntando sobre a conversa do Léo com o Lula. Vai sair essa conversa ou não vai? Mas antes de responder o Rodrigo, se a conversa com o Lula sai ou não, essa da Beth Dias, eleição hoje, Haddad e Ciro. Você revela seu voto ou não? Claro, eu voto no Haddad e eu falo isso na maior tranquilidade do mundo, porque a política tem uma continuidade. Vocês lembram que a gente estava criticando o Ciro exatamente por onde o Ciro passeia? O Ciro passeia no centro, o Ciro passeia na direita, o Haddad não. Vocês entenderam? É isso que é inteligência, é tirar o emocional. Por que eu votaria no Haddad sem pensar duas vezes eu faria campanha para o Haddad? Porque o Haddad não está passeando no partido do Maia, o Haddad não está passeando no centro, na direita, o Haddad não está batendo papo sobre uma possível aliança política com o PSL. Simples assim. Então nós temos dois elementos aí. Vamos pensar que a proposta de governo do Haddad é a cópia da proposta do governo do Ciro e vice-versa. É a mesma proposta. Tá ali, ó. Proposta de governo igual. Agora, beleza, vamos para o segundo critério. Quem que é a equipe de governo? A equipe de governo do Haddad é uma equipe de governo que multiplicou o PIB do Brasil por 5. É uma equipe de governo que tirou o salário mínimo de $75 e levou a 300. Precisa responder em quem que eu vou votar? É claro que eu vou votar no Haddad. É esses pontos que são importantes. Ah, mas aí me vem uma pessoa sem instrução e deixa de votar no Haddad porque disseram que foi ele que queria colocar kit gay nas escolas. Ignora que o salário saiu de 75. Vou até falar diferente, né, para picar mesmo. Um pastor ignora que o fiel deixou de pagar um dízimo de X e passou a pagar 4X. Como o pastor não entende matemática, o pastor ignora que o dízimo do fiel multiplicou por 4 durante o governo do PT e faz campanha contra o PT inventando história de mamadeira de piroca. É falta de inteligência, é falta de analisar resultados. E olha, imagine o seu país como se ele fosse sua empresa. Coloca na frente do seu país uma equipe que vai multiplicar a economia do seu país. E com isso vai te dar mais qualidade de vida. E não uma equipe que prometa não colocar kit gay nas escolas. Vai pro quinto dos infernos com kit gay. Preocupa em quem vai pôr comida no prato das suas crianças. Preocupa em quem vai criar a condição sanitária para que a sua população não adoeça, quem vai gerar condições energéticas para que seu país seja competitivo em termos de indústria. É isso que é importante. Kit gay é um detalhe, né? Se distribuir na escola, na hora que chegar na sua casa, você queima. Simples assim. Adelina Costa diz aqui, sou Ciro 12. Muita gente também dizendo que é Haddad, que é Lula, que é o candidato que o Lula ia indicar. Léo, essa conversa com o Lula, o pessoal está perguntando muito, vai sair? Você está conversando com o presidente Lula? Já agendou esse papo? Como é que anda essa situação? Nossa, eu tô em contato com a assessoria do Lula. Nós estamos criando aí uma estratégia de comunicação, só que eu volto a dizer, pessoal, o Lula tem uma agenda, né? Se alguém aí conhece uma agenda grande, pega essa agenda grande e multiplica por 1000, que aí vocês vão ter noção do que é a agenda de um dia do ex-presidente Lula. É claro que essa conversa é importante, mas muita coisa dessa conversa tem acontecido com os assessores, as coisas vão andando devagar. Vai acontecer. Mas assim, que fique claro, eu já falei, né? Assim, se o Lula acordar, tivesse 3 horas da manhã e precisar falar sobre o assunto, é só me ligar. Eu estou disponível, já falei com o Marcola, falei, Marcola, olha,
eu sei que a agenda do ex-presidente é uma agenda complicadíssima. Então, na hora que sobrar o tempo dele, é o tempo meu, né? Eu paro o que eu estou fazendo e vou me dedicar, obviamente, àquele que se dedicou a nós a vida inteira. Isso é preciso ter consciência disso, né? É preciso ter consciência disso. O Lula se dedicou à sociedade brasileira praticamente a vida toda, né? Então, na hora que sobrar o tempinho, eu estou disponível aí e nós vamos trabalhar juntos, sim, com certeza, para trabalhar nessa comunicação aí comunicação moderna do campo progressista. O Erisvaldo Santos está dizendo que eu não li o superchat dele. Eu li, mas vou ler de novo aqui. Voto em quem Lula indicar, menos no Ciro Gomes traidor. E a dor dele é o amor que boa parte da população tem por Lula. Eu acho que essa situação, parte desse desencontro, está muito pautada no processo eleitoral de 2018. Mas quero te fazer uma última pergunta, Léo. Nós já estamos aí há 1h30 e quero te agradecer muito pela participação, quero te agradecer muito pelo teu carinho comigo desde o começo desse processo. Na realidade, eu sempre digo isso, mesmo sem estar na sua presença, do carinho que alguns personagens tiveram com a gente, comigo especialmente, com a montagem dessa proposta desse canal desde o início, e você é um desses nomes. Eu já te falei isso primeiras vezes, mas é fato e eu acho que precisa ser reforçado. Então, eu queria te perguntar, para a gente concluir, uma outra coisa que é bastante polêmica aqui, que são essas listas. Eu alertei o pessoal, olha, não entrem em lista que você não sabe quem seja o dono, porque o cara vai pegar teu nome, vai pegar teu e-mail, vai pegar teu telefone, ele vai fazer o mailing dele, muitas vezes, você não sabe para quem você está dando o seu beneplácito, a sua assinatura, a sua chancela. Esse é um ponto. E também para que as pessoas sejam muito reflexivas em relação às alianças, mas para mudar o cenário, precisa de um pacto no Brasil. Não é com 15% ou 20% do parlamento que nós vamos mudar, nem fazendo birra. Essa é a minha opinião pessoal, eu não estou entrando em nenhum personagem específico, Antônio, Pedro, João, Ciro, não, nada, Haddad, Dino, nada disso. Eu acho que a gente precisa conversar e precisa escutar para ser escutado na sociedade brasileira. Agora tem um ponto que é muito delicado. O Lula passou 580 dias no cárcere político em Curitiba, né? Quero agradecer a Delcy Batista Janelato também. É muita dor, né, Léo? O cara foi preso injustamente. Agora, você acha que dá para ele assinar um manifesto de gente que contribuiu para essa prisão política dele, um homem já septuagenário, que veio de um câncer agressivo, que tinha perdido a mulher dele, que, sabe, com tudo isso que você falou, pô, se o cara bater na minha cara, mesmo assim ainda vou votar nele porque ele é o melhor. Agora, na posição dele, você acha que a gente pode imaginar que ele deva assinar um manifesto onde esteja, por exemplo, o Michel Temer? Olha, se o Lula não assinou esse manifesto, não foi por causa dele, é porque ele notou que esse manifesto não é bom para o Brasil. É uma outra articulação da elite para tomar o poder, ou seja, é mais uma articulação do grupo do Aécio, do clube do PSDB, para fazer um reviravolta aí e tomar o poder do Bolsonaro. Não pensem que o Lula... o que eu falo até diferente. Depois de tudo isso que o Lula passou, se esse manifesto fosse em favor da sociedade brasileira, se esse manifesto fosse produzir o bem do nosso povo, ele assinaria. Tanto é que ele ficou preso todos esses dias para provar para o nosso povo o que estava acontecendo e poderia ter saído. O Weintraub já não fugiu. Mas ele não assinou esse manifesto, não é porque ele passou por isso na mão dessas pessoas. Ele se uniria a essa... Falo mais, vou falar uma coisa com vocês. Se fosse pelo bem da sociedade brasileira, o Lula ficaria do lado do Sérgio Moro. Se fosse pelo bem da sociedade brasileira. Se tivesse numa situação que, para proteger o povo brasileiro, o Lula tivesse que estar do lado do Bolsonaro e do Sérgio... Falo mais, hoje, isso eu garanto, Anitta Blian, e eu ponho a mão no fogo por isso, e aquelas brincadeirinhas de eu danço pelado na praça da cidade e faço uma live. Se hoje o Bolsonaro chamar o Lula para participar do governo, para solucionar os problemas sociais brasileiros, o Lula ajuda o Bolsonaro, porque ele não vai estar ajudando o Bolsonaro. Ele vai estar melhorando a vida do povo dele. Você entendeu? Se hoje, o Sérgio Moro for fazer alguma coisa que presta para a sociedade brasileira e chamar o Lula para participar e for uma coisa verdadeiramente boa pro povo brasileiro, o Lula participa. E se o Lula não assinou esse manifesto, não foi porque o que essas pessoas fizeram com ele foi covarde. É porque esse manifesto não é bom para a população brasileira. E se tem uma pessoa que sabe o que é bom para a população brasileira,
é o ex-presidente Lula. Luiz Carlos Prestes fez isso em relação ao Vargas. A Anália Torres está lembrando, e teve o episódio da Olga Benário, que foi um episódio que levou à morte da Olga Benário no curso do governo Vargas. Queria agradecer também ao Rodrigo Gustavo Costa Lima, que diz aqui, manifesto, passou 10 dias, o PSDB e outros, incluído Ciro Gomes, tiraram o time de campo. Ana M, que diz aqui, muito boa essa dupla, para que postar só tendo Face? Haddad é perfeito, perde, aceita e fica quieto. Inócuo, perfeito para a direita. Liz de Luz, Anita Blian e Léo, vocês sabem dizer quem foi na aldeia incendiada? Saber o que poderia ser feito? Remédios, médicos, reconstrução das aldeias? Liz, reconheço que não sei. Você sabe alguma coisa sobre essa aldeia incendiada, Léo? Não estou sabendo, não. Estou um pouquinho por fora disso aí. Mas o que eu sei é que essa política ambiental atual, ela é uma corrida contra o tempo para exterminar índios. Isso aconteceu no passado nos Estados Unidos, infelizmente, e agora eles estão aproveitando esse momento no Brasil para fazer isso, né? Para queimar a maior quantidade de mata virgem, para permitir que essas matas sejam utilizadas para cultivo, né? Sejam apropriadas ali por alguém, e também exterminar a maioria dos índios que estão em locais onde possam ter aí minérios preciosos. Eu queria fazer uma brincadeirinha aqui, Anita Blian, porque tem muita gente que acompanha a gente que é da mais ou menos essa idade, né? As pessoas acham, né, que é impossível determinadas uniões, e tem um episódio que eu não me esqueço, eu era criança mesmo, né, molequinho assim, de chegar da escola e esperar o almoço na frente da televisão, e eu vi um episódio do He-Man, e nesse episódio tinha um personagem que chama Shigora. O Shigora era um personagem que tinha só um olho, era um personagem, o inimigo mais importante que já pisou em Eternia. E He-Man era incapaz de vencer o Shigora, porque ele é muito poderoso. E aí se uniram o Esqueleto e o He-Man para salvar a Eternia. Então, no momento em que a causa é nobre, a gente pode ter a união de antagonistas, porque naquele momento, Eternia era mais importante que a intriguinha entre He-Man e Esqueleto. Esse manifesto aí não é um manifesto pela sociedade brasileira, é um manifesto pela elite para tomar o poder do Bolsonaro. É por isso que o Lula não assinou. Eu concordo com você, nós já falamos muito sobre isso aqui, que essa situação, essa inflexão contra o Bolsonaro, ela tomou corpo após a queda do Sérgio Moro. São os mesmos agentes que sustentaram o Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula naquele juízo político. Então, para fazer justiça também, é importante que se frise esse aspecto. Quero lembrar também, o Feixoe aqui coloca que não foi o Vargas que repatriou a Olga Benário, foi o Poder Judiciário da época. Muita gente também dizendo aqui, dá alegria em ver você feliz, falando que sempre trouxe ilustração, que sempre trouxe iluminação. Eu acho o seguinte, Léo, tem outra coisa também que é diferencial teu, né? É o dado de que você não curte hipocrisia. Você fala com muita transparência. Primeiro que você fala sobre não fazer política com víscera. E não tem capa, não tem aquela frescura, aquele verniz que tomou conta da sociedade brasileira. Você fala coisas que realmente eu concordo plenamente com você quando você diz que a política, com as suas palavras, não pode ser feita com as vísceras. Nós temos que pensar seu objetivo, nós não podemos ser criança birrenta, né? Nós podemos fazer reparo a esse ou aquele de uma forma enfática, mas nós não podemos achar que as nossas vaidades, que os nossos egos ou que as nossas verdades sejam melhores que as dos outros, né? Muita gente dizendo aqui, Ciro não, é 12, Brizola sim, Silvana Munaedes aqui, o Léo é nota 1000, e essa aldeia incendiada, que parece que no Pico do Jaraguá, pelo que o pessoal está falando, que tem muitas imagens rolando, né, nas redes sociais. A Ana Alice Passarinho está dizendo, Estopa, dá um abraço na Luísa. Ela estava aí antes de começar, já deve ter dormido, né, Léo? Obrigado. Quem dera, Anita Blian. A Luísa vai dormir às 3 horas da manhã. Ô, louco. 3 horas da manhã, ela tá pulando na cama e fala, põe Bita, depois põe Peppa. Né? Aquela Peppa é porque as crianças entendem, né, as palavrinhas faladas ali devagar, e depois põe Oddbods. Ah, meu Deus, é a madrugada inteira. E não adianta, não. Quando a criança nasce, a gente se torna propriedade da criança. Não tem outro jeito. A minha menorzinha já está com 5, né? Então, mas mesmo nessa época, ela está fazendo a aulinha virtual dela, né?
que é importante que a gente fale um pouco sobre isso também, é um privilégio, porque as crianças de 5 anos nas classes menos favorecidas não estão fazendo aula em casa, não. Estão ficando mais para trás ainda em relação a essa falta de equidade que existe na educação formal também. E aí tem o problema do estímulo familiar, tem o problema da possibilidade de você comprar um livro, de você comprar um tablet, de você comprar um computador, e tudo isso é culpa da herança transgeracional de uma sociedade que teve 350 anos de escravidão e uma elite que não queria levar o brasileiro, o pobre, o negro para a universidade. É educação e reeducação. A gente vai ter que malhar muito. Léo, volta logo para ajudar, que a gente vai ter que malhar muito com educação, reeducação, educação, reeducação. Nós vamos ter que brigar muito. A Raquel está postando aqui alguns twitters, alguns links do professor James Onick, que é nosso colaborador, e que amanhã vai estar junto comigo às 16 horas, no papo com a Mônica Benício. Seria hoje, a Mônica teve um contratempo, nós reagendamos para amanhã às 16 horas. Eu e o professor James ouviremos a Mônica Benício amanhã sobre o caso Marielle Franco, as investigações, se tem novidade, se não tem novidade, crime que ocorreu no curso de uma intervenção federal no Rio de Janeiro, no mesmo período. Então é importante que a gente fale mais sobre isso. O canal do Rogério Matucci, que daqui a pouco está ao vivo, aí à 00:15, fazendo suas leituras, é importante que vocês acompanhem também. Gente, vamos brigar para razoar o debate na sociedade brasileira, não é isso, Léo? Eu quero te agradecer muito, deixar um beijo para você, para a Jennifer, para a Luísa. Obrigado pela sua gentileza, pela sua hombridade no sentido lato do termo, né? Sua dignidade, que é um negócio que tem que ser apreciado. Volta logo, cara, nós precisamos de você. Obrigado, Rogério. Agora, você tocou nesse assunto, eu vou contar para vocês aqui uma história que eu não tinha contado ainda, daquela super trollagem, né, que a gente faz depois que a criança nasce. Eu falei com a Jennifer assim, olha, Jennifer, se o Haddad ganhar, ela vai chamar Luísa, né? Luísa, porque o Lula chama Luiz. Agora, se o Haddad perder, ela vai chamar Jaira. E aí eu fui para o cartório registrar, né? Porque é a tradição, a mãe fica em casa, né? Pós-parto, e eu voltei e falei, registrei como Jaira. Aí você já imagina o desespero que foi, né? Escondi a certidão de nascimento e um colega, o Marcelo, que foi comigo, voltou fazendo teatro, falando, nossa, Léo, Jaira é feio demais, você registrou com isso. Não, com 18 ela troca, mas até os 18 vai ser Jaira, que eu fiz a promessa. A Jennifer quase infartou nesse dia, mas foi bem engraçado. Mas é isso aí. Muito obrigado, pessoal, eu agradeço muito. Lula. Oi? A Luísa por causa do Lula? A Luísa por causa do Lula, e foi a Jennifer, não fui eu não. A Jennifer falou, ela vai chamar Luísa por causa do Lula. Né? E ficou engraçado que é Luísa Lamonieira, e se abrevia para Lula Estopa. Tá vendo? Então, para quem tiver dúvida em relação ao que o Léo pensa em relação ao presidente Lula, eu acho que já não fica mais nenhuma dúvida colocada nesse contexto. E os comentários que ele está fazendo em relação a essa questão da apropriação de uma frente é de caráter pragmático, é de caráter adulto. Nós não podemos ser criança birrenta, levar a bola para casa, colocar debaixo do braço e dizer, se eu não jogar a brincadeira que eu quero, ninguém mais vai jogar e eu vou furar a bola. Eu levo a bola. Pô, estamos fora disso aí, gente. Um abraço, um beijo, Léo, um abraço para todo mundo que acompanhou. A gente está junto aqui. Vamos voltar em outra oportunidade. Espero que você volte logo, me convide para o teu canal também, senão a gente vai bater uma bola aqui de vez em quando. Isso, eu vou voltar sim. Eu tô na luta aqui no mestrado. Você sabe que o mais interessante é que eu sou teimoso. Eu levo muita pancada no mestrado. O mestrado da Ambra, Anitta, eu vou fazer aqui uma propaganda da Ambra, porque eu nunca vi um trabalho tão sério como o trabalho da Ambra. E o mestrado da Ambra é um mestrado daquele tipo que você faz um trabalho de conclusão de disciplina. É mais ou menos assim. Tradicionalmente, você faz uma dissertação no final do mestrado. Na Ambra, não. Na Ambra, você faz um trabalho de conclusão para cada disciplina. É uma coisa maravilhosa, que você faz um artigo, você apresenta esse artigo e muitas vezes você publica esse artigo na revista e tal. E todos os meus artigos são políticos. E um dos artigos foi sobre realismo jurídico. E o artigo falava sobre como os juízes decidem. Eles não decidem de acordo com o processo, eles já têm a decisão formada, eles usam a lei para fundamentar aquilo que eles querem. E quem foi meu exemplo? Foi Sérgio Moro. E como a apresentação não é só para os professores, é para todos os alunos, eu fui quase linchado por causa desse artigo.
E aí, beleza, fui quase linchado, me xingaram muito. Depois vem a Vaza Jato confirmando o meu artigo. Foi uma coisa maravilhosa. Eu convido a todos que, quem gosta da área de direito, conheçam a Universidade Ambra, é uma coisa fantástica. Eu posso dizer que 90% da minha capacidade de argumentação e 100% do meu conhecimento jurídico é graças à Ambra, e posso dizer que 99% da minha alegria, que não está relacionado, obviamente, à família, a Luísa, e essa grande família que se formou aqui ao redor aqui da comunidade, está relacionado ao curso de música que eu faço pela Unis. Então, se você já sonhou em estudar música e nunca teve tempo, nunca teve condições de ir numa universidade, a Unis de Varginha tem música à distância. Tem sido aí, né, nesses dias de quarentena, os meus grandes companheiros, né, o curso de música e o curso de direito que eu faço na Ambra. A Gilmara Paiaiá está perguntando como se escreve. Na Ambra, olha, faz o seguinte... Eu não sei se ela está perguntando como se inscreve na Ambra ou como se escreve Ambra. Ah, tá. Eu vou escrever aqui Ambra e convido vocês a conhecerem. Aí, ó, Carolina Guerra escreveu Ambra, que significa a American College of... Assim, a Ambra era uma faculdade, agora é a universidade. Ela já foi credenciada para a universidade, parece que vai ter doutorado agora também. Assim, e ela é a universidade qualificada com o nível máximo nessas universidades assim, de curso de mestrado e doutorado. Muito boa. E a Unis de Varginha, então, assim, é quase uma família, é uma coisa fantástica. Você fica amigo dos professores, quer chamar isso para sua casa, mas não pode por causa do coronavírus. Mas é isso aí. Logo vai dar. Então, pessoal, vão agora, se preparem agora, quem não for dormir, vai lá para o Rogério Matuque, que ele faz umas leituras bacanas. Abraço, Matuque, obrigado também. Estava aqui com a gente também o João Gabriel, tá? Ele também manda um abraço para você. E a família do presidente Lula sempre prestigiando a gente, viu, Léo? Obrigado, gente. Obrigado. A turma toda aí junto, né? Se eu começar a citar a Andréia, que é uma amiga especial também, está sempre junto com a gente. Não vou citar todos, porque eu não sei se todos querem ser citados, e também se eu citar alguém, esquecer de outro alguém, eu vou estar cometendo uma injustiça. E eu queria, inclusive, bicho, até falar com o parente do ex-presidente Lula, para poder conversar com o pessoal da Oi lá, para poder não cortar meu telefone que está atrasado. Se puder mandar umas picanha da Friboi para cá, e eu tava querendo passear a semana que vem, me empresta o jatinho. E a Ferrari de Ouro? Vou pedir para mandar a Ferrari de Ouro para você. Deixa eu dar um rolê com a Ferrari de Ouro. Leva os recados aí pro Lulinha. Que vai... Já pensou dando um rolê de Ferrari de Ouro aqui em Ponte Nova? Pô, Lulinha, empresta aí, meu. Valeu, Rogério. Semana que vem tá aí na porta. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.